Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler do verso de número 12 até o verso de número 17. Apocalipse, capítulo 6, verso 12 até o verso de número 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Pai, na Tua presença nos colocamos mais uma vez, ó Pai, em oração. E agora, Pai, queremos pedir ao Senhor, Pai, que aquiete os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, fala conosco, precisamos, Pai, carecemos, ó Pai, do Teu ensino, carecemos, meu Deus, da Tua palavra, do Teu alimento, Senhor Deus. Que os Teus filhos aqui presentes sejam edificados, ó Deus, com a Tua palavra, e que se porventura alguém ainda não é Teu, Senhor Deus, ainda não recebeu, ó Deus, a graça da salvação, se for Teu eleito, que esta noite seja uma noite de salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa última semana eu tive uma oportunidade que eu nunca tinha tido antes, que foi de falar a um grupo de alunos e professores de uma determinada escola. E o tema da palestra ou da aula era saúde espiritual. E ali naquela conversa com aquele grupo, eu disse que só tem saúde quem está vivo. Uma pessoa que está morta, ela não tem saúde. Se você está vivo, você então pode cuidar da sua saúde. Mas a partir do momento que você parar de respirar, que você morrer, não há por que cuidar da saúde, porque uma vez morto, não se tem saúde. E meus irmãos, chama a nossa atenção como muitas pessoas se incomodam quando se fala da morte. Algumas pessoas viram os olhos, algumas pessoas baixam a cabeça, algumas pessoas ficam muito incomodadas e tentam mudar de assunto, porque as pessoas dá-se a entender, não gostam de falar sobre a morte. De fato, a morte é um assunto muito desagradável. Só que veja, aqueles que não gostam de falar sobre a morte, não é porque elas têm medo da morte em si, mas daquilo que vem depois da morte, daquilo que sucede à morte. Todo mundo tem medo. Medo de cachorro, medo de altura, medo de ficar doente, medo de dentista, medo de agulha. Eu tenho meus medos e você certamente deve ter os seus também. Mas a morte só traz o medo porque depois da morte vem o encontro com o Criador. Foi assim que aconteceu lá no Éden. Quando Adão pecou, ele fugiu, ele se escondeu, porque ele teve medo. Medo do quê?
Deus havia dito para Adão que ele podia comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que ficava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse daquela árvore ele iria morrer, ele encontraria a morte, ele experimentaria a morte. Só que Adão comeu e não morreu fisicamente imediatamente, mas ele morreu espiritualmente. E Deus ele vai até o jardim se encontrar com Adão como ele fazia diariamente. E para Adão, aquele encontro com Deus, antes dele desobedecer a Deus, era um encontro de alegria, era um encontro de satisfação. Mas, a partir do momento que ele havia desobedecido a Deus, encontrar-se com Deus virou motivo de medo, porque Adão estava morto espiritualmente. É por isso que as pessoas têm medo da morte, porque elas têm medo de que depois da morte elas vão encontrar-se com Deus. Na realidade, elas têm medo de Deus. Mas talvez você pergunte o seguinte: pastor, medo de Deus? Como assim? Deus não é amor? Sim, Deus é amor. O apóstolo João ele diz isso na sua primeira carta. Mas não se esqueça que o amor de Deus ele é manifestado em Cristo. Deus ele só ama a gente por meio de Cristo, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo disse que em amor Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui. Primeiro, Deus teve vontade de amar aqueles que Ele predestinou para serem seus filhos adotivos. E segundo, Ele fez isso por meio de Cristo. Então, meus irmãos, se não fosse pela obra de Cristo nas nossas vidas, nós também teríamos medo de encontrar-se com Deus depois da morte. Como todos os demais que não têm Cristo, que não creram em Jesus Cristo. O problema não é com a morte, o problema é com o que vem depois da morte. Encontrar-se com Deus. Você está preparado? Só que a Bíblia fala que nem todas as pessoas vão morrer. A última geração de homens não vai morrer, mas mesmo assim ela vai se encontrar com Cristo. E a Bíblia fala no texto que nós vamos ver hoje, que será um encontro terrível. Será um encontro que eles nunca imaginaram, será um encontro que eles nunca desejaram. O encontro com o juiz, o dia do Senhor, o dia que terminará a história. É isso que Apocalipse está fazendo, meus irmãos, está contando o fim da história. Nós temos visto isso desde quando nós começamos a nossa exposição de Apocalipse, escrita para um grupo de cristãos, para os cristãos que habitavam até o Império Romano, a Ásia Menor, que eram perseguidos a mando do imperador romano Domiciano. Aqueles cristãos, eles sofriam prisões, eles sofriam maus tratos, eles perdiam empregos, eles eram zombados e eles eram até mortos. E Jesus ele manda João escrever Apocalipse para dar esperança àqueles nossos irmãos que se viam cada vez mais dizimados pelo Império Romano. Só que é claro, foi inspirado pelo Espírito Santo este livro, e não foi apenas para aqueles irmãos do passado, mas é para toda a igreja, em toda a história, é para nós isso daqui. E nós precisamos saber o que acontecerá no final da história. Nós não podemos viver, meus irmãos, completamente despreocupados com o que virá depois. Nós não podemos viver, como diz o cantor famoso no Brasil, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu quero viver do jeito que der na cabeça. Eu quero fazer o que eu bem entender. Vamos curtir a vida porque nós vivemos aqui para aproveitar a vida. Não! O Senhor Jesus deixa claro na sua palavra, especialmente neste livro, o livro do Apocalipse, que os dias vão piorar e o último dia será o pior de todos. Pior para quem? Pior para os ímpios. O dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia
do juízo. E ele acontecerá no evento da história, quando Jesus abrir o 6º selo. Nós temos visto, meus irmãos, desde o capítulo 4, aquela visão que João teve quando ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono, sendo adorado pelos 24 anciãos que representam toda a igreja em toda a história, sendo adorado pelos 4 seres viventes que representam todos os anjos. João, depois do capítulo 5, viu o Cordeiro, Jesus Cristo, que toma o livro que estava selado da mão do seu Pai no trono, e ele começa a abrir os selos. E à medida que ele vai abrindo os selos, os eventos vão acontecendo na história. Nós vimos no domingo retrasado que quando Jesus abriu do 1º ao 4º selo, foram surgindo cavalos de cores diferentes. O primeiro cavalo, o cavalo branco, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo, que governa toda a história. O segundo cavalo é um cavalo vermelho que o sangue derramado dos cristãos, por meio da perseguição. Terceiro cavalo, o cavalo preto, que mostra, meus irmãos, a fome que vai acometer também os cristãos por causa da sua fé. E o quarto cavalo, o cavalo amarelo, que será a morte, as doenças que virão sobre todo o mundo. Então é isso que tem acontecido desde que o Senhor Jesus Cristo voltou para o céu. A igreja tem sido perseguida, o mal tem acontecido em todo o mundo. Domingo passado nós vimos o 5º selo sendo aberto, e o 5º selo mostra os crentes que morreram e que morrem todos os dias por causa da sua fé. Os crentes que são perseguidos por causa do Evangelho. E quando um crente morre como um mártir aqui na terra, sua alma chega consciente no céu e pergunta para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai deixar essas coisas acontecerem? Até quando o Senhor vai deixar que o nosso sangue, o sangue dos teus filhos sejam derramados? Até quando o Senhor vai permitir que os inimigos do Senhor matem os teus eleitos? E a resposta do Senhor é que eles descansassem. Cada um dos crentes, quando chega no céu, recebe uma roupa branca e descansa. O céu não é um lugar em que as pessoas estão dormindo inconscientes, mas elas estão conscientes ali, em plena alegria e em pleno descanso. Não ócio, não sono, mas um descanso. E não é um descanso eterno também, porque é até se completar o número dos mortos, como igualmente eles foram. Por quê? Porque vai chegar o final da história, vai chegar o 6º selo, e no 6º selo a história termina. Olha para o versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. João aqui está descrevendo o último dia. O último dia. O dia do juízo. E o que vai acontecer nesse dia? Coisas terríveis. Toda a criação será abalada. Toda a criação será destruída. Terra e céus serão desfeitos. No dia do juízo é isso que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo abrir o 6º selo. E não é à toa que esse dia aconteça na abertura do 6º selo. Você se lembra que os números no livro de Apocalipse têm a sua simbologia. O número 7 é o número da perfeição, é o número da completude, é o número de Deus, porque Deus descansou no 7º dia. Deus, Ele é representado pelo número 7 no Apocalipse. E os homens são representados pelo número 6. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. Então, tudo que você vê no livro de Apocalipse com o número 6 é relacionado aos homens. E homens aqui são homens
caídos, homens ímpios. O sexto selo é aberto por Jesus Cristo e acontecem 6 sinais. Olha como 6 aqui tem a sua simbologia. 6 sinais. Primeiro sinal, um grande terremoto. Os primeiros leitores de Apocalipse, você se lembra, eram os membros das igrejas da Ásia Menor, daquelas 7 igrejas. E aquelas pessoas, elas estavam acostumadas com o terremoto. Por exemplo, as cidades de Sardes, Filadélfia e Laodiceia enfrentaram terremotos na antiguidade. Terremotos que destruíram essas cidades, mas depois as pessoas daquelas cidades reconstruíram essas cidades. Só que o terremoto que João está falando aqui não era um terremoto qualquer, mas ele adjetiva, ele diz grande terremoto. Um terremoto que não se comparava ou que não se compara com nenhum outro terremoto em toda a história. Nós vemos, meus irmãos, em outros países acontecendo terremotos, Japão, Chile, em outras nações também, os terremotos, ele ruindo paredes, prédios caindo, o chão se abrindo, maremotos, tsunamis, a terra e o mar sendo abalados. Mas o que acontece? Depois desses terremotos, pessoas morrem, prédios e casas são destruídos, mas a sociedade, os homens vão lá e reconstroem tudo de novo. E reconstroem mais firmes. Mas esse terremoto aqui é diferente. É grande esse terremoto. Segundo, o sol se tornou negro como saco de crina. Na antiguidade, as pessoas usavam pelos de cabras pretas para fazerem sacos. E esses sacos, eles eram usados como roupa de luto. Então o que acontecia? Era feito com crina, no caso aqui, pelos de cabras pretas, sacos, tecidos ali. E aí quando alguém falecia na família ou entre amigos, eles usavam aquela roupa preta como roupa de luto. O sol no último dia não vai sofrer um eclipse. Você já viu eclipse solar? Às vezes alinha-se Sol, Lua e Terra, e a Lua ali faz aquela sombra e cobre o Sol. E aí o dia fica mais escuro. Nem sempre é possível ter um eclipse total do Sol. Mas aqui João não está falando de eclipse. Ele está falando que o próprio Sol, ele se torna. Ele não é encoberto, mas a própria bola de fogo, a própria estrela solar, ela fica preta, negra como um saco de crina, apontando para a morte. Da mesma forma, João ele cita o saco de crina porque as pessoas sabiam para que servia o saco de crina. Era usado em dias de luto. Aqui ele está falando, olha, vai ser um grande dia de luto, vai ser um dia de morte para as pessoas. Porque o sol será preto, negro, como saco de crina. E o terceiro sinal, versículo 12 ainda, a lua toda como sangue. Você se lembra, algumas semanas atrás, naqueles dias de grande seca, o pôr do sol, o sol ficava vermelho. Era uma imagem ao mesmo tempo bonita, mas ao mesmo tempo assustadora. Você se lembra? O pôr do sol ali, 5:30 da tarde, aquele sol vermelho por causa da poluição, por causa das queimadas. Mas aqui não é o sol, é a lua. É a lua. A lua que nós gostamos de admirar, branca, cheia, às vezes amarela. Aqui não, aqui ela é vermelha. Só que o vermelho aqui João associa com sangue, e sangue é associado à morte. Novamente, é um dia de morte, é um dia de terror, é um dia de luto, é um dia de morte. O sol ele perde a sua claridade, ele perde a sua luz, ele fica preto como um saco de crina, a lua toda como um sangue, a terra se move. E aí chegamos no quarto sinal. As estrelas do céu
caíram sobre o quarto e o quinto. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o quinto, 14, o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. João, ele começa falando da terra, grande terremoto. Depois ele olha para o céu. E o céu, ele primeiro fala dos luminares grandes. Lembra dos luminares, quando Deus cria? E ali na narrativa de Gênesis 1, fala que ele criou dois grandes luminares. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Está lá em Gênesis capítulo 1. E os dois maiores luminares, primeiro o sol, ele perde a sua claridade. Não tem mais dia. Você consegue imaginar um negócio desse? Nós sabemos, quando a gente estuda na escola a geografia, que enquanto metade do planeta está sobre a escuridão, a outra metade tem claridade do sol. Então agora são 19h58, Brasil, horário de Brasília. Lá no Japão, são 7h58 da manhã e o sol brilha lá. Só que nesse dia, a Terra inteira, o planeta inteiro não vai ter claridade. Vai ser uma grande noite. O Japão tem terremotos, o Brasil vai ter um grande terremoto também. Um terremoto jamais visto. Mas essa noite não terá o brilho da lua. A lua vai se tornar como sangue. As estrelas, diz João, vão cair. Mas aí surge uma dúvida, se você é um pouquinho mais estudado, você fala assim, peraí, mas as estrelas são muito grandes. Uma estrela é maior que o planeta Terra. A gente olha de longe e a gente pensa que são estrelinhas pequenininhas. Não. O Sol, que é o Sol, é uma estrela de quinta grandeza. Isso significa que existem estrelas 5 vezes maiores que o Sol. Uma estrela só caindo no planeta Terra já acabava com a Terra. Mas aqui João, ele está olhando para o céu, certo? E ele está vendo as estrelas caindo. Ou seja, o universo está sendo desfeito. As estrelas estão deixando os seus pontos fixos no universo, porque as estrelas, a Terra se move, a Terra gira, as estrelas são fixas, elas estão em lugares fixos no universo. Agora você imagina as estrelas saindo dos lugares. Não é aqui, alguns comentaristas vão falar que aqui eram meteoros, mas aqui não, aqui são estrelas mesmo. Ou seja, o universo criado por Deus está acabando. Tudo, terra, sol, lua, estrelas, tudo está sendo finalizado, está sendo terminado da pior forma possível, na destruição. E ele fala ainda o seguinte, que o próprio céu, ele se enrola. O próprio céu deixa de existir. Já imagina um negócio desse, você olha para o céu, não tem mais céu. O sol desaparece, ele fica preto. A lua sangue, as estrelas começam a cair, a sumir do firmamento. E o próprio firmamento se enrola. Irmãos, está dando para ter medo já? Continua. O sexto sinal. Aliás, antes de eu falar do sexto, Isaías 34:4, aqui João está citando essa profecia. Todo o exército do céu se dissolverá. Isaías 34:4. Todo o exército do céu se dissolverá. E os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército, qual que é o exército dos céus? As estrelas, os astros celestes. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Aqui João está falando de algo que era comum para ele, figueiras. O que é comum para nós aqui em Adamantina? Árvores. Adamantina é uma cidade muito arborizada, graças a Deus. Você lembra daqueles dias que teve aqueles ventos fortes? O que aconteceram com as árvores? A quantidade de folha que caiu. Agora imagina não folhas caindo, mas estrelas caindo. Da mesma forma. Quando deu vento forte, não caíram muitas folhas, você teve que depois ir lá varrer. Teve gente que até que desistiu, né? Para que varrer? Vai ventar de novo.
Agora imagina que daquela mesma forma como as folhas aqui na nossa cidade caíram sob o vento forte, as estrelas caindo. E aí João chega no sexto e último sinal, versículo 14, a parte B. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso é muito importante, sabe por quê? João está falando aqui que ele vê montes. A cultura ali onde João e aqueles cristãos estavam inseridos era a cultura grega ou greco-romana. Para os pagãos, os montes, as montanhas simbolizavam ou apontavam para divindades. Os deuses, para os pagãos, habitavam nos montes. No panteão grego, os deuses gregos, eles habitavam no Monte Olimpo. É por isso que o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Para o pagão, o socorro vinha dos montes, porque nos montes habitavam os deuses, nos montes habitavam os ídolos que os pagãos adoravam. Para os pagãos, eles olhavam para as montanhas e viam nas montanhas um lugar de segurança, um lugar de salvação, um lugar de refrigério. Mas o salmista diz: o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem dos deuses que moram nos montes. O monte não é um lugar de segurança. Nos países onde existem terremotos, as pessoas com mais condições financeiras constroem bunkers. Sabe o que é um bunker? Bunker é um abrigo. Ele pode ser subterrâneo, como ele pode ser sobre a terra mesmo, mas geralmente são subterrâneos. Os bunkers são abrigos que, quando soa o alarme, geralmente as prefeituras das cidades, no Japão tem muito isso, em outros países também, quando soa o alarme de terremoto, as pessoas correm para esses abrigos, porque esses abrigos eles são resistentes aos tremores de terra. Naquela época não existiam bunkers, mas existiam os montes. Então onde é que as pessoas procuravam abrigo e segurança? Nos montes. Só que aqui os montes, eles são movidos, eles se mexem. O terremoto faz as montanhas se mexerem. Não tem segurança, não há segurança, não há socorro, não há proteção, não há como as pessoas correrem para os montes, subam para os montes, não, porque não vai ter proteção ali. E as ilhas também são movidas. E por que João fala de ilhas? Porque vamos pensar aqui naquele contexto ali da Ásia Menor, ali a gente tem Turquia, ali a gente tem Grécia, e Grécia, se você se lembra, são várias ilhas, muita gente morava em ilhas. As ilhas são lugares bonitos. Se você já teve a oportunidade de visitar algumas ilhas, Ilha Bela, Florianópolis é uma ilha, tem outras ilhas no Brasil e no mundo, inúmeras ilhas. As ilhas gregas, que muitas pessoas que leram o Apocalipse aqui moravam naquelas ilhas, ilhas belíssimas, ilhas que hoje são lugares turísticos. Elas se mexem com o terremoto. Quer dizer, o terremoto ele não atinge apenas o continente, atinge também as ilhas. Ele não atinge apenas a nível do mar, mas os montes também são atingidos. O planeta inteiro treme, os céus são desfeitos, a lua vira sangue, o sol perde a sua claridade, as estrelas caem e o céu se enrola. Deu para ter medo já? Bom, meus irmãos, é isso que vai acontecer no dia do juízo. E qual que vai ser a reação das pessoas? Versículo 15. A partir do versículo 15, veja, presta atenção. João ele fala de 6 sinais no último dia, no 6º selo. E agora ele vai falar de 6 classes de pessoas que vão enfrentar esse dia. Primeiro, versículo 15, os reis da terra.
os mártires, aliás, os reis da terra, perdão, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus está respondendo àquela oração que a gente viu domingo passado. Senhor, até quando? Olha lá, versículo 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar as pessoas perseguindo a igreja? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar as pessoas zombando do teu nome? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar nos desfiles de carnaval pessoas zombando de Cristo? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar nas escolas as pessoas sendo ensinado coisas contra o cristianismo? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar pessoas vivendo do jeito que elas querem? Até esse dia. E nesse dia, todo tipo de gente vai ter medo. Primeiro, são seis classes. Primeiro, os reis da terra. João, meus irmãos, ele fala acerca de todos os governantes que existem na face da terra. Reis, imperadores, presidentes, governadores, prefeitos, todos aqueles que exercem o governo ficaram com medo. Todos eles. Segunda classe, ele fala dos grandes. Quem são os grandes? Os mais próximos daqueles governantes. São seus conselheiros, são seus ministros, são seus assessores. Esse pessoal que é o segundo escalão dos governos mundiais. Esse pessoal também vai ter muito medo. Terceiro, ele fala também dos comandantes. As altas patentes dos exércitos, da aeronáutica, da marinha, da força aérea, das polícias, os altos escalões, as altas patentes, terão medo. Em quarto lugar, ele fala dos ricos. Quem são os ricos? Não somente os bilionários que aparecem nas listas da revista Forbes, mas todos aqueles que confiam no seu dinheiro, todos aqueles que ostentam, todos aqueles que têm os seus bens materiais e o seu dinheiro como o seu próprio Deus. Depois, em quinto lugar, ele fala dos poderosos. São aqueles que já foram citados, mas também aquelas pessoas que têm poder físico e mental, homens muito fortes. Sabe aquelas pessoas que malham, que têm força física, mas também aquelas pessoas que são fortes no seu intelecto, pessoas muito inteligentes. Eles também terão medo. E, por fim, em sexto lugar, todo escravo e todo livre. Sabe quem são esses aqui? O povo, o povão, seja escravo, seja livre. O povão que não é poderoso, que não é rei, que não é comandante, que não é grande, que não é rico. O povão, todo mundo. Essas pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes. Sabe por quê? Porque a riqueza delas será incapaz de protegê-las da ira de Deus. O poder delas será incapaz de protegê-las do juízo do Cordeiro. A influência, a força que elas têm nesse mundo, o dinheiro, os bens materiais, serão incapazes de guardá-los da ira do Cordeiro. E num desespero, o que eles fazem? Eles tentam se esconder. Lembra de Adão? Eu tive medo e me escondi. Dá para você se esconder de Deus? Chega a ser engraçado.
Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi, no Salmo 139, fala assim: Senhor, não tem como fugir da tua presença. Em todo o universo o Senhor está presente. O Senhor é onipresente. E as pessoas, os ímpios, sejam grandes, sejam pequenos, sejam ricos, sejam pobres, sejam escravos, sejam livres, todos vão tentar se esconder de Deus e do Cordeiro. E onde? Olha, burrice. Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Justo no lugar que está tremendo. Aliás, não vai ter lugar que não esteja tremendo. É como se você buscasse abrigo num prédio que está desabando. Você imagina, um prédio está desabando, você vai lá e entra nele para se abrigar. É ignorância isso. É tolice. É burrice. Eles tentam fazer isso porque eles querem se esconder de Deus. Porque agora eles estão vendo Cristo descendo não mais como Salvador. Cristo vindo ao mundo, não como um bebê nascido de uma virgem. Não é aquela noite angelical em que os anjos cantam glória a Deus nas alturas. Não é aquela noite sublime que os pastores chegam e adoram aquele que está na manjedoura. Não é aquele momento de Natal, mas é o dia do juízo. E ele desce com toda a sua ira sobre toda a terra e todas as pessoas que rejeitaram ele, que o crucificaram, que o abandonaram, que zombaram dele, da sua igreja, vêm-se num colapso e não tem para onde correr, e elas correm para a morte, porque se os montes estão sendo abalados, elas correm para lá. E olha o que diz o versículo 16: e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Sabe o que eles estão falando aqui? Eu quero morrer. Eu quero morrer. Desmorona tudo mesmo. Caiam sobre nós montes e cavernas, destruam-nos, esconda-nos. É melhor morrer do que enfrentar a ira daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Prefiro morrer do que enfrentar o julgamento. Como se fosse possível. Como se fosse possível. Não dá. Não dá. E meus irmãos, as pessoas que nós conhecemos não querem saber disso daqui. Quando a gente fala de morte, elas mudam de assunto. Elas não querem. Elas querem curtir a vida. Aqueles que são ricos e poderosos, eles vão ostentar o seu luxo, o seu poder. Aqueles que estão nos governos mundiais, eles têm fome e sede de poder. Eles fazem as suas manobras políticas para não saírem do poder. Eles manipulam a lei. Eles desobedecem à lei, aqueles que deveriam ser os guardiões da lei. Eles rasgam a lei, desobedecem à lei, porque eles acham que eles são poderosos, que eles acham que eles têm todo o poder sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um governo. Os ricos acham que pode comprar tudo, acham que pode comprar saúde. Os fortes acham que a sua salvação está na sua força física e eles vão com violência. Os inteligentes acham que resolvem tudo com a sua inteligência. E o povão quer curtir a vida. O povão passa lá os seus apertos, as suas dificuldades, os seus perrengues, mas o que importa é que no dia do pagamento eu vou lá, dou um cheque no supermercado, passo o cartão no supermercado, faço o meu churrasco, faço a minha festa e eu quero curtir a vida. Irmãos, é para todo mundo isso daqui.
ricos, poderosos, comandantes, fortes, inteligentes, mas também os pobres e até os escravos. Não haverá como fugir da ira do Cordeiro. Ele vai descer, ele virá e será estrondosa a sua vinda. Tudo será destruído e as pessoas terão que enfrentá-lo face a face. E você sabe disso. Você que é crente sabe que o Senhor Jesus Cristo virá outra vez à terra de forma majestosa e estrondosa, e toda a criação será desfeita como nós conhecemos. Pedro, naquele texto que nós lemos de 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10 ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Meus irmãos, Deus tem sido longânimo com a humanidade. Nunca se teve tanto acesso à palavra de Deus como tem tido hoje. Hoje, qualquer pessoa, em boa parte do mundo, pega o seu celular e acessa pregações, e tem acesso à literatura cristã, tem acesso à própria Bíblia, em inúmeras línguas. No nosso país, vamos falar do nosso país. O nosso país ainda temos liberdade para pregar. Nessa cidade, que nem é tão grande, quantas igrejas estão abertas agora pregando a palavra de Deus? Várias. Agora multiplica isso pelo número de cidades, de estados do nosso país e pelo número de países que existem no mundo. Em quantos lugares o Evangelho tem sido foi pregado e está sendo pregado no dia de hoje, domingo, dia 10 de novembro de 2024. Deus está dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Deus está falando ao mundo, chamando o mundo ao arrependimento. E o mundo está voltando as costas para Deus. E Deus tem sido paciente, longânimo. Mas chegará o dia em que a paciência de Deus vai se acabar. E quando esse dia chegar, Jesus ele vem não como Salvador, mas ele vem como juiz. E aí eu falo para você que me ouve. Qual que é a sua situação? Nós estamos falando aqui do sexto selo. Não termina aqui o sexto selo. Não termina aqui o último dia. O capítulo 7, que nós vamos ver posteriormente, vai falar do segundo grupo de pessoas. O primeiro aqui são os ímpios. Então, no último dia, quando o sexto selo é aberto, os ímpios vão morrer de medo. Aliás, eles vão querer morrer, mas eles não vão conseguir. Mas os salvos, para os salvos, esse dia será um dia de uma alegria que nunca eles tiveram. Um dia de grande louvor. Mas a gente vai ver isso depois, um outro domingo, capítulo 7. Mas qual que é a sua condição? Qual que é a sua situação? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já nasceu de novo? E eu não estou te perguntando se você é membro da igreja ou de qualquer igreja. Eu não estou te perguntando se você foi batizado e professou a sua fé e foi registrado num hall de membros de igreja. Porque conforme nós temos aprendido, meus irmãos, isso não é nada. Não pense você que as suas obras vão salvar você. Não pense você, conforme a gente viu aqui, que a sua inteligência, a sua força, os seus bens materiais, o seu dinheiro, as suas condições, os seus recursos irão salvar você. Não. Não pense você que fazer parte de uma igreja vai salvar você. Ser um religioso vai salvar você. Não. A salvação ela é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. E essa salvação é evidenciada por uma vida de santidade, de obediência à palavra, de oração e de comunhão na igreja. Então, salvo verdadeiro,
Ele não vai ter o medo que essas pessoas vão ter no último dia. Mas o salvo verdadeiro, hoje, ele não vive alheio a estas coisas. Ele vive em santidade, ele vive em temor, ele lê a Bíblia, ele ora, ele obedece a palavra de Deus e quando ele peca, ele confessa o seu pecado. O salvo verdadeiro, ele sabe que Jesus pode vir a qualquer momento e ele pode morrer a qualquer momento. Pode ser, meus irmãos, que a gente morra antes desse dia. Mas não existe diferença, porque todos, conforme Salomão escreveu em Eclesiastes 12:7, todos se encontrarão com o Criador. E você está preparado? Você está preparado para se encontrar com o Criador? Seja através da morte, seja no último dia, você está preparado para encontrar com Ele? Como será esse encontro? Esse encontro será um encontro de grande e eterna alegria, de louvor, de satisfação? Ou vai ser um encontro de medo, de terror? Como será esse encontro? Um encontro como Adão antes da queda, que era de grande alegria, ou o encontro como o de Adão após a queda, de medo? Porque não há como fugir, meus irmãos. Não há como fugir deste dia. Esse dia ele vai acontecer. Esteja você preparado para esse dia. Se você não é crente, se você ainda vive como qualquer cidadão desse mundo, confiando em si mesmo e nos seus próprios recursos, arrependa-se. Confesse ao Senhor os seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele pode te salvar. Creia nele, entregue sua vida para Ele, que Ele te liberta de todo o medo, inclusive do medo da morte, inclusive do medo de se encontrar com Ele. E você que já é um crente, viva como tal. Fale para as pessoas. Fale para as pessoas que o fim está chegando. Não como um mensageiro do Apocalipse, mas fale sim, olha, está chegando esse dia. Se prepare, a coisa vai piorar. A coisa vai se tornar muito pior do que qualquer outro dia da história. E tem uma solução. Não são os montes, não são os recursos, não é a força, não são as suas próprias condições, mas tem uma solução, tem uma salvação. Jesus. Venha para Jesus enquanto Ele não vem para a terra. Porque quando Ele vier para a terra a segunda vez, Ele virá como juiz. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a darmos um testemunho que agrada ao Senhor, de falarmos para as pessoas que nos rodeiam quem é o Senhor, o que Ele faz e o que Ele fará. E que possamos, meus irmãos, ser como aqueles que nós vamos ver depois no capítulo 7, os remidos, que ao invés de medo, teremos grande alegria no último dia. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.